Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos debater com vocês aspectos que envolvem a psicologia e especialmente a filosofia no esporte. De antemão, vale salientar que a filosofia, que surgiu de modo mais extensivo na Grécia Antiga, ela foi concebendo-se a partir de influências do pensamento na Índia em uma forma de relacionar aquilo que se observava no mundo para compreendê-lo melhor. E dentre os pensadores gregos, que fazem parte da filosofia antiga, alguns que se destacaram, como Sócrates e Platão, trabalharam dentro de um campo idealista. Aristóteles e Epicuro trabalharam dentro de um campo materialista. A diferença entre esses dois grupos de pensadores, materialistas e idealistas, que estão presentes até hoje no nosso modo de entender o mundo, é que para os idealistas, toda a compreensão do mundo se dá de um ponto de vista ideal, ou de um ponto de vista abstrato. E para os filósofos materialistas, a compreensão de mundo se dá a partir da matéria. A matéria é tudo aquilo que existe no universo, que compõe o universo e que caracteriza a compreensão do que é o mundo propriamente dito. Ou seja, as abordagens materialistas buscam caracterizar, compreender através de possibilidades de comprovação do comportamento humano para dar jus àquilo que ocorre. O que quer dizer? Que o pensamento filosófico materialista busca comprovar tudo aquilo que ele investiga. O pensamento idealista busca refletir sobre aquilo que está no mundo sem necessariamente se ocupar da necessidade de comprovar um determinado fenômeno. Com isso, como que a gente constrói o pensamento filosófico? Em dois modelos de escolas que perpassam o tempo e vão entendendo o mundo de formas distintas. Um, buscando entender e comprovar os dados efetivamente na matéria, por isso que são materialistas, e outro que busca compreender os fenômenos sem necessidade da comprovação de que se eles existem ou não, mas fazer uma reflexão sobre eles. E esses modos de entender filosoficamente o mundo foram repercutindo ao longo do tempo e vieram a repercutir também no esporte. E aqui a filosofia no esporte é tratada e abordada especialmente por pessoas que se dedicam à atividade motora, que foram ex-atletas ou treinadores, ou mesmo pessoas que gostam de debater, conhecer e aprofundar o que é o esporte e como o esporte se caracteriza. Então, aqui na nossa discussão, nós vamos ter um debate para entendermos a própria dimensão do esporte a partir de temas que envolvem ética, ideologia, lógica e a própria condição do esporte como algo que pode possibilitar avanços aos indivíduos ou, ao contrário, que possa implicar em limitações para com os indivíduos. Boa noite, Lucas. Bem-vindo aí à discussão. Então, quando a gente vai caracterizar os processos de entendimento sobre a realidade, sobre o mundo, convém a gente destacar aqui os conceitos. Ética está relacionado especialmente ao aspecto de respeito que se vem a ter para com o outro. A ética é um conceito atemporal, que quer dizer, a mesma validade do respeito deve-se ter no passado, no presente e no futuro, para que a gente valorize as relações humanas. A lógica, ela se estabelece no processo de compreendermos adequadamente como um fenômeno acontece e como que a gente pode agir diante desses fenômenos para construir uma realidade mais equilibrada e adequada. E a ideologia, ela está vinculada a modos como a gente entende o mundo. E aqui a gente pode destacar o seguinte aspecto. A ideologia, num primeiro momento, foi definida como estudo das ideias. Num segundo momento, ideologia caracteriza aquilo que eu espero do mundo. A gente diz, a minha ideologia é tal coisa. E a definição de ideologia que os autores trazem aqui, que é definida basicamente nas discussões teóricas, científicas,
sobre o fenômeno da relação humana, a ideologia é entendida como a produção de falsa consciência. Então, ideologia é uma ideia que é colocada em nossas cabeças que é falsa. E a gente repercute essa ideia como se fosse verdadeira. Então, a ideologia é o fake news, né? Uma mentira que nos foi contada e a gente acredita nela e passa a reproduzir tal coisa. Esse processo ideológico a gente vê muitas vezes nas propagandas, né? Em que um determinado produto é vendido como se ele fosse a resolução de todos os nossos problemas. E a gente compra a ideia, literalmente, né? Considerando que aquilo vai melhorar a nossa vida a partir do momento que a gente tenha um determinado produto. Então, isso é um processo ideológico que leva cada um de nós ao erro e não à análise adequada. E a discussão vai perfazer o papel do esporte. O esporte é um espaço em que se busca o bem comum, a lógica das relações que permitam que a gente compreenda aquilo que faz e também leve-se em conta o respeito para com os outros que praticam o esporte ou que acompanham o esporte, e ao mesmo tempo é válida todo um processo de manipulação corporal, né, como por exemplo o uso do doping, para buscar resultados que você não conseguiria sem o uso de um determinado produto que altere toda a sua condição física, mental, para o bom desempenho de uma tarefa. E é nesse caminho que se discute a questão do esporte, né? Como que o esporte pode colaborar para um bom entendimento das situações que estão à nossa volta e como que ele pode contribuir para o bom desempenho de relações dentro de uma sociedade. Então, um primeiro elemento é que o esporte como um todo, ele é tratado como algo importante para a nossa vida. Então, desde cedo a gente aprende, né? Pratica esporte, o esporte é bom para a saúde, o esporte nos dá toda uma dimensão de bem-estar, o esporte é algo que faz com que a gente se sinta mais tranquilos, mais serenos, o esporte é algo agradável. E no esporte, né, a gente tem uma relação que muitas vezes as pessoas que são consideradas representantes importantes dentro de um clube, ou de uma prática, de uma orientação, são denominados de professores. E esse termo professor, dentro do esporte, né, carrega todo um conceito de que a pessoa é importante e ela mereça respeito e deve-se seguir as orientações que ela traz. E, ao mesmo tempo, aquele que faz reflexões, buscando entender, né, uma estratégia de jogo, como se organiza o esporte, ele é batizado, né, ou nominado de filósofo, com aquela ideia falsa de que filósofo fica só pensando e não age. Enquanto quem está na educação física, por exemplo, o praticante do esporte, ele só age e não pensa. Então a gente cria uma separação, uma dicotomia, que não leva em conta que o profissional da educação física, o praticante do esporte, ele tanto faz ações motoras quanto ações intelectuais. E o filósofo, ele faz tanto ações intelectuais quanto ações motoras. Então, muitas vezes, se descaracteriza um em relação ao outro, não entendendo a própria dimensão de que nós, né, o nosso corpo é único e ele contém as duas dimensões, tanto a dimensão mental quanto a dimensão física, que vai caracterizando quem somos. O filósofo esportivo é um profissional, né? Aqui no Brasil são poucos, em outros países já se tem mais profissionais, né, que estão dentro desse campo, e o filósofo do esporte são pessoas que frequentam estádios, acompanham atividades em quadras, acompanham atividades desenvolvidas em clubes, e eles também estão dentro das universidades. E esses filósofos do esporte, de modo geral, são ex-atletas ou pessoas que atuaram na dinâmica que envolve a prática esportiva, ou mesmo indivíduos que gostam do esporte, se envolvem com o esporte e buscam trazer produções que reflitam toda a condição do esporte para um esporte humanizado, um esporte que valorize o respeito, a ética, que valorize uma disputa levando-se em conta o fair play. Ou seja,
A condição do filósofo esportivo é um profissional que busca atuar na produção de análises, textos, artigos, livros, bem como acompanhar no dia a dia como que o esporte é praticado e como que o esporte vai se caracterizando. Com isso, né, surge toda a dimensão do chamado filósofo esportivo. E o filósofo esportivo é aquele que vai lidar de forma regular com a dinâmica das práticas motoras dos indivíduos, os indivíduos que fazem as práticas motoras e a compreensão de como o corpo, que inclui a mente do indivíduo, se desdobra em termos de um melhor conhecimento sobre quem é o indivíduo, quem é o sujeito. E o filósofo esportivo é alguém que frequentemente está debatendo dentro da academia, bem como no acompanhamento de atividades motoras, como que o esporte se desdobra, como o esporte se caracteriza e como que o esporte vai se tornando consistente na dinâmica de vida dos indivíduos. Vale salientar, né, que em 2019, na cidade de Bedford, na Inglaterra, houve um encontro, dos vários encontros anuais, né, um congresso, debatendo esportes, pessoas e corpos. E com isso, né, buscando definir filosoficamente como o esporte pode se caracterizar e como que o esporte deve ser levado em conta como algo importante na construção dos indivíduos. Existe uma entidade, né, chamada Philosophical Society for the Study of Sports, ou Sociedade Filosófica para o Estudo do Esporte, que existe há mais de 45 anos, tem integrantes dos 5 continentes. O Brasil é pouco representado, né, por esses pensadores que se vinculam à dinâmica de entender o esporte nos seus desdobramentos, né? A gente não tem uma organização sistemática, né, de profissionais que encerram suas carreiras e passam a debater de forma mais intensa a sua vida esportiva dentro da universidade, produzindo materiais. E o que a gente tem no Brasil, né, a maior parte desse grupo pequeno são de pessoas que se formam na universidade e gostam do esporte e começam a produzir debates e discussões. E o termo filosófico aqui é um termo voltado para o indivíduo que pensa, pensar sobre as situações que demandam práticas esportivas, tentando compreender a melhor forma de atuação. E dentro desses filósofos, né, a gente concebe profissionais da educação física, da fisioterapia, da psicologia, da medicina, de história, de antropologia, sociologia, ou seja, pessoas de diferentes áreas que podem contribuir para reflexões pensando no esporte na sua melhor condição possível. O filósofo esportivo também leva em conta nos seus debates, na sua construção e no seu entendimento, que é necessário pensar o que é o esporte e como que o esporte pode vir a se caracterizar de modo adequado na formação dos indivíduos. Então, ao invés, né, de apenas acompanhar ou fazer debates sobre o esporte, a necessidade de discutir e produzir conceitos que envolvam o esporte, ou seja, um espaço de análise, de entendimento e de compreensão. Ou seja, também, né, a grande ênfase por parte dos profissionais, né, vinculados à filosofia esportiva é entender, né, os conceitos de ética, respeito, lógica, buscar o bem comum, e ideologia, né, entendendo se aquilo que se faz leva o indivíduo ao engano, ao erro. E também, né, em contrapartida a esses elementos, debater a questão do fair play, o doping, os recordes, o olimpismo, o nacionalismo e a tecnologia. E aqui, né, falando do fair play, né, jogo limpo, não usar somente uma retórica, né, que entra de modo ideológico. Então, na ideologia do fair play, a gente diz, o jogo limpo, honesto, é que deve valer para a boa prática do esporte. E quando a gente vê um jogo, por exemplo, de futebol, né, logo após, né, todo mundo verificar ali o fair play, ter uma bandeira ali dizendo fair play, todo mundo falar que é importante o fair play, a gente vê muitas vezes os atletas não fazendo fair play de modo efetivo, né? Então os jogadores enganam, os jogadores se jogam no chão, os jogadores fazem faltas desleais,
E isso vira algo comum. E quem respeita o fair play é considerado bobo, não está fazendo o seu teatro como deveria realizar e assim por diante. Ou seja, na nossa cultura, aquele que engana, que ludibria, é considerado melhor, né? Então, ele enganou o outro, então ele tem vantagens, né? Então, a ideologia, né, ela se refere, né, que o fair play é dito como uma prática necessária que a gente não vê ela se efetivar no dia a dia. E quando um atleta considera, né, que ele fez, por exemplo, uma falta dentro da área, e quando perguntado a ele se ele fez, ele diz, sim, eu fiz a falta e foi pênalti, os próprios colegas, a equipe dele, os dirigentes da equipe dele, o treinador da equipe dele, a torcida da equipe dele, o acusam, dizendo, você não pode falar a verdade. Você fala a verdade e a gente é prejudicado. Então, a noção, né, da falsa ideia, né, de que aquilo seria benéfico. Né? E vai ensinando, né, que as pessoas devem enganar, ludibriar e assim por diante. O doping, né, que também é um engano. Então, o doping, basicamente, o que é? Eu faço uso de substâncias ou técnicas que os outros não sabem que existam, que os laboratórios não conseguem pegar, e com isso eu quero obter vantagem sobre os demais. Essa vantagem de um modo injusto, né? Pois se todos estão treinando para a competição, nada mais justo que vença o melhor, e não aquele que faz uso de substâncias ou tecnologia para obter vantagens. Né? Os recordes, passa a se considerar, né, de modo constante que a condição do ser humano é de quebrar recordes. E quando você estabelece a necessidade de quebrar recordes, você coloca o corpo humano numa condição de ir além dos próprios limites físicos. Por isso que as pessoas recorrem às substâncias, às tecnologias que falseiam o jogo limpo. E com isso, as pessoas buscam os recordes porque as premiações giram em torno dessas quebras. E à medida que vai se caracterizando esse processo, o doping passa a ser valorizado, o recorde a qualquer custo. E muitas vezes o atleta, né, acaba sofrendo pelo uso inadequado, né, de determinadas substâncias na sua própria vida, tendo problemas na vida, né, e alguns atletas podem vir até a ter comprometimentos extremamente significativos. Né. O olimpismo é o conceito de que nós devemos nos dedicar à Olimpíada de corpo e alma como se não houvesse nada amanhã. Então, o olimpismo, né, acaba valorizando o exagero nas técnicas por parte dos indivíduos, sem pensar na qualidade de vida. O atleta tem que se dedicar, tem que treinar e buscar o melhor resultado possível. O olimpismo, né, muitas vezes, ao invés de congraçar as pessoas para que elas apresentem a melhor técnica possível, muitas vezes na busca de recordes, acaba fazendo com que atletas, dirigentes, valorizem mais processos, né, de engano, de uso de técnicas que não beneficiam a todos, mas beneficiam especificamente a um grupo em relação aos demais que não têm acesso. O nacionalismo, que também é um conceito equivocado na sociedade, pois o indivíduo, tem até expressão no futebol, né? A pátria no bico da chuteira, né? Como se a seleção brasileira de futebol ganhasse um jogo, a nossa vida melhorasse 100%. Seria a mesma coisa, né? Se a seleção de handebol ganhasse um jogo, a nossa vida melhoraria 100%. E a gente nem sabe, né, quando tem jogo da seleção brasileira de handebol, né? Ou seja, a característica do nacionalismo é um exagero que se faz levando os indivíduos à alienação. Que a gente pode gostar do nosso país, né? Não tem problema nenhum. Mas quando a gente esquece da nossa vida, né, e fica alienados na condição, né, de uma Copa do Mundo ou de qualquer coisa similar, a gente acaba fragilizando a nossa compreensão das relações que a gente vive, né? E vencer uma outra seleção é similar a torcer para um clube. Quando o nosso clube vence, a gente fica feliz, fica alegre, mas o mundo não terminou, não acabou, e a gente tem que trabalhar, fazer nossas atividades, nossos estudos no dia seguinte. Né? E se o time perder, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. E a tecnologia, muitas vezes, ela beneficia países mais ricos em detrimento de países mais pobres. Então, quem detém a melhor tecnologia
acaba fazendo o melhor treinamento. E quando se vai para a Olimpíada ou para uma competição, esse uso de tecnologia faz a diferença em termos dos resultados. E esses temas são debatidos pelos filósofos do esporte, tentando entender melhor como que se caracteriza cada processo, cada situação, dentro de uma dinâmica de realidade. Homo ludens. Vocês já ouviram falar nesse termo? Alguém já ouviu falar em Homo ludens? Ou o que significa Homo ludens? Sim, não, talvez. Professor, o que é? Oi, Lucas. Eu nunca ouvi falar desse termo, professor. Pode explicar o que é? Nunca ouviu, né? Então, homo refere-se a homem. Ludens significa brincadeira. Então, homo ludens é o homem que brinca. O homem, né, o ser humano, né, que faz brincadeiras, que faz atividades lúdicas. Ludens, lúdico. Quem fez uso de forma bastante intensa desse termo foi o Johan Huizinga. Johan Huizinga foi um intelectual holandês e ele escreveu um livro chamado Homo Ludens, onde ele destaca no livro toda uma condição de importância para que a gente entenda a brincadeira como algo fundamental na construção de quem somos como indivíduos. E ele vai trazendo nas suas discussões que o Homo Ludens é aquele que vai fazer com que o Homo Faber, que é o homem fabril, o homem que fabrica, o homem que faz, se torne, né, uma pessoa que brinque. Então, o ser humano não destinado somente ao trabalho, mas que o ser humano também seja destinado à atividade lúdica. E a atividade lúdica, nesse livro publicado em 1938, ele retrata, né, que as brincadeiras, os jogos, as competições devem caracterizar o indivíduo na sua condição de melhor condição de vida. E o Johan Huizinga, ele também salientava da importância de termos tempo livre para diversão. Então, o Huizinga, ele dizia, nós muitas vezes ficamos centrados no trabalho e esquecemos da atividade lúdica, do lazer. E o lazer é a atividade motora. Então, quando as crianças estão brincando, a brincadeira significa aprendizado. Elas estão aprendendo estratégias, elas estão aprendendo movimentos, elas estão aprendendo técnicas. Porém, na brincadeira, o elemento central da brincadeira é a diversão e não a competição. Não é um vencer o outro, mas é um brincar com o outro. E ele ressalta, né, que o esporte deveria trazer esse processo. Numa competição, né, que as pessoas, ao disputarem a competição, ao final dela, todos saiam da melhor maneira possível, né, no sentido de construírem espaços que tornem adequado a prática. Você faz a disputa, faz a competição, e ao final dela, o grupo, né, estaria tendo congrações, fazendo atividades, né, em que as pessoas se encontrem, né, se percebam, se sintam bem, né, e não um que venha excluir o outro de uma determinada relação. Professor. Oi, pode falar. Mas aí entraria a separação do profissional, tipo, o esporte como uma profissão, e do esporte como uma brincadeira, não é? Tipo, se você quer incluir uma pessoa, tipo, seria uma brincadeira final de semana, tipo, que nem os atletas, praticamente é o trabalho deles. Então, não teria essa diferença? A característica, né, que a brincadeira vem a ter, né, em português, né, a gente usa a palavra jogo, né, tanto para brincadeira quanto para competições profissionais, digamos assim, que gera uma certa confusão. No inglês, né, a palavra é game, né, voltada para o jogo, e o play para as brincadeiras. Mas a caracterização, qual que seria, né? Numa competição, por mais que seja a profissão dos atletas disputar lá um resultado, o final, né, não necessariamente seria de que as pessoas têm que se tratar mal, que as pessoas tenham que agir de modo gerando indisposição,
mas é o contrário, né? Ao fim de um jogo, né? Que as pessoas... tanto que no futebol é bastante comum, né? Alguns atletas terminam o jogo, eles se abraçam, são adversários, se abraçam ali. O time perdeu de 3-0 e o atleta está conversando do time que venceu e os dois estão sorrindo. O torcedor observa e diz assim, é um absurdo, né? O time perdeu de 3-0 e o cara lá tá sorrindo, né, com o time vencedor, né? Ou seja, ele não faz nada pelo nosso time. E ao contrário, né? A ideia é que mesmo tendo uma disputa, tendo uma competição, um jogo importante, tendo um resultado positivo, um resultado negativo, se entenda que aquela atividade de trabalho, ela não implica na negação do outro, que quer dizer, né, ao final, todos poderiam estar gerando em torno, né, da saúde mental, e não no sentido, né, de manter as situações de inadequação, de perseguição, de revolta e assim por diante. A característica, né, do trabalho do atleta, né, o trabalho profissional, significa que a atividade lúdica dele vai ser outra, não aquela prática esportiva, que aquela prática esportiva é o trabalho, né, e o trabalho exige, né, centrar-se, atenção, concentração, treinamento e assim por diante. O Huizinga, ele estabelece essa diferença, ele aponta, né, mas ele diz assim que é importante que a gente tenha atividade lúdica, mesmo o atleta profissional. E a atividade lúdica, né, do atleta profissional, né, por exemplo, jogar um futevôlei na praia. É uma brincadeira, uma atividade ali, se ganhar, se perder, não vai implicar em ser campeão ou ser o último colocado de uma competição. E o Huizinga, ele vai apontando que a atividade motora, de forma lúdica, ela descontrai tanto fisicamente os indivíduos quanto mentalmente, fazendo com que a gente fique mais à vontade diante de uma situação que envolva o esporte propriamente dito. E aqueles, né, que vivem do esporte, da prática esportiva, tem que ter a noção, né, de que o treinamento, o preparo para buscar uma competição adequada. Mais à frente, né, a gente vai falar um pouquinho da questão do liberalismo social, né, que implica na própria dinâmica do capitalismo. O esporte, quando ele vira um produto do capital, perder significa perder dinheiro. Ser o destaque significa ganhar dinheiro. E isso gera, muitas vezes, uma competição não necessariamente honesta entre os grupos, né? Por isso que, por exemplo, né, um atleta, né, alguém encosta nele, ele cai e fica rolando, né, 3 minutos rolando para um lado para o outro. E dependendo, né, da interpretação do árbitro, o atleta, né, que encostou nele pode levar cartão amarelo, pode ser expulso. A característica de que se está usando uma forma de ludibriar para se obter vantagens. E isso, para o atleta que faz tal situação, na nossa sociedade ele acaba tendo um certo reconhecimento. E esse reconhecimento significa que ele se destaca em várias outras funções. Vocês devem perceber que os atletas, né, além de ganhar na sua competição, no seu esporte que ele pratica, ele também ganha de patrocínios de outras marcas, né? Patrocínios vitalícios e assim por diante. Por quê? Porque as marcas se associam com aqueles atletas, não todos, para obter vantagens, né, econômicas de um modo mais amplo. E isso gera, né, uma certa desigualdade na própria dinâmica da prática esportiva, que é um desdobramento, né, que os filósofos do esporte vão debater e discutir, né? O existencialismo. Existencialismo é uma corrente filosófica que valoriza a existência dos sujeitos e como os sujeitos se caracterizam. Basicamente, o que o existencialismo fala e aborda? Que nós podemos compreender os indivíduos a partir da realidade que esses indivíduos vivem. E compreendendo as suas condições de existência, pode-se compreender como que as regras vão sendo construídas no nosso ambiente, no nosso mundo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Só um pouquinho. Não, o Sidney está chegando aqui para entrar. Bem-vindo, Sidney. Boa noite. Então, o existencialismo, né, ele vai trabalhar, né, dentro de uma situação em que as regras são colocadas dentro da nossa realidade e essas regras, ao serem estabelecidas, né, por exemplo, a nossa cultura ela vai estabelecendo regras e a gente vai aprendendo as regras em conformidade com a cultura. Nós falamos português porque a gente nasceu numa realidade que se fala português.
E à medida, né, que a gente está dentro desse ambiente, a gente vai caracterizando padrões de comportamento frutos da nossa existência. Então, dentro da perspectiva existencialista, nós vamos tornando o que somos pelo espaço existencial que vivemos. Então, aqui no Brasil, né, por exemplo, o esporte que mais se destaca é o futebol. Outros esportes, a gente nem sabe, né, se tem jogo, não tem jogo, tem competição, não tem competição, de modo geral. Na cultura de outros países, a relação com o esporte é muito mais ampla. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal gosta do basquete, gosta do beisebol, gosta do futebol, gosta do soccer, e assim por diante. Ou seja, tem uma demanda maior por equipes, né, que vão compondo o olhar do indivíduo sobre a prática esportiva, criando modalidades e práticas as mais diversas possíveis, né. E a filosofia, né, dentro desse modelo existencialista, ela é considerada como um elemento que busca entender o ser humano no uso da prática da atividade física e como isso se relaciona com o esporte. Então, dentro das discussões existencialistas, o esporte não é o elemento central, mas é um elemento de como ele vai sendo composto dentro da sociedade, a partir de quem é o indivíduo, como o indivíduo lida com a atividade física e como, ao trabalhar com a atividade física, ele chega ao esporte. E chegando ao esporte, como ele vai entendendo as suas práticas, as suas ações e assim por diante, né? E as relações, né, de uma reflexão em relação à vida. Nós vivemos numa sociedade de consumo, e a sociedade de consumo, né, estabelece quase que uma estrutura de obrigação para cada um de nós. Se a gente quer ser alguém, a gente tem que consumir. Se a gente não consumir, a gente não se torna sujeito. Então a sociedade vai criando determinadas amarras que a gente fica preso dentro da própria situação. E quem não consome é excluído da sociedade. Pegando um exemplo aqui, eu vi uma reportagem hoje que um rapaz aí, goleiro do Flamengo, defendeu um pênalti num jogo contra o Atlético, no meio de semana, na quarta-feira, e na reportagem, hoje ele estava ao lado de um carro que ele havia comprado no valor de R$400 mil, que caracteriza, né, para ser um destaque, você tem que fazer investimentos altos. E assim as pessoas consideram que você tem qualidade, tem futuro, e assim por diante, né? Quando o indivíduo, né, no início de carreira, está fazendo algo, né, que é impensado, né? Principalmente porque no retorno financeiro que ele tem hoje, a condição, né, de pagar um veículo como que ele comprou, né, é mais para ostentação do que necessariamente algo que vai implicar na sua condição de rendimento. Então, o existencialismo, né, ele vai explorar e debater como que a gente se submete a determinados conceitos sem pararmos para pensar e avaliar as consequências dos nossos atos, né? Tem uma frase aqui, bastante famosa, do René Descartes. René Descartes. Penso, logo existo. Alguém de vocês concorda com essa frase? Discorda? Quem concorda? Quem discorda? Olha, professor, eu concordo, porque assim, quando a gente pensa sobre algo, pensa sobre algumas situações assim, a gente está pensando e refletindo sobre o que a gente é. E o que as coisas ao nosso redor acaba influenciando na nossa maneira de ser. Eu concordo com essa frase por causa disso. Certo, Lucas. Mas eu falo para vocês, né, que esse pensamento do René Descartes é um pensamento racionalista, né, ligado àquilo que eu comentei no início da aula, né, que tinham os pensadores idealistas e os materialistas. Os materialistas buscam as comprovações, os idealistas a reflexão. E o René Descartes, né, foi um filósofo racionalista, e essa frase, penso logo existo, ela valoriza o pensamento e não a existência. Eu só vou perceber que eu existo se eu pensar. Então é o pensamento que valoriza a condição da existência. E essa frase do René Descartes, ela criou a chamada dicotomia cartesiana, que quer dizer, não só a frase, né, mas todo o conteúdo produzido pelo René Descartes.
René Descartes ele separa o corpo da mente. Ele diz que o corpo engana a gente. O corpo é a base dos sentidos. E aquilo que a gente tem como orientação dos sentidos nos leva ao erro. Então, por exemplo, né, de acordo com Descartes, se a gente levanta de manhã cedo, vê o sol nascendo e acompanha o sol se pondo posteriormente, a gente vai dizer, o sol gira em torno da Terra. Ou seja, os sentidos estão me enganando. Então Descartes dizia, né, não se apegue aos sentidos, porque eles enganam. E é necessário, para que o indivíduo supere os sentidos que levam ao erro, que se use o máximo possível da reflexão, da razão, se afastando dos sentidos. Esse dualismo cartesiano implicou, por exemplo, em algo que marca a vida da gente aí constantemente, né? Então, se alguém perguntar para vocês, né, que curso vocês fazem? Daí vocês dizem, faço educação física. Daí a pessoa diz, quem faz educação física só fica correndo para baixo e para cima. Não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de escrever, só quer fazer prática motora. Por que essa ideia? Essa ideia existe porque a gente aprende a dividir as coisas. Quem faz educação física está no âmbito do corpo e não das reflexões. Quem faz filosofia seria o contrário, está no âmbito das reflexões, análises, e não do comportamento motor. Então, Descartes, né, no seu modo de refletir o mundo, ele estabeleceu o que foi chamado de separação, dicotomia. Então, quem pensa, pensa, quem faz, faz. E uma coisa não se mistura com a outra. Então, aí, né, entra toda uma crítica ao pensamento cartesiano. Pois esse conceito, né, de acordo com Sigmund Lowland, ele vai argumentar, né? Sigmund Lowland é um filósofo norueguês, ele diz assim, que essas ideias do René Descartes são bases que constituem o pensamento liberal da nossa sociedade. E esse pensamento liberal vai adentrar aos espaços do esporte também. Que quer dizer, né? Você separa a condição dos indivíduos entenderem um determinado fenômeno na realidade social. Esse ideário liberal, ele diz basicamente assim, cada um, de acordo com o seu esforço, é capaz de atingir seus objetivos na vida. E ele atribui esse esforço ao indivíduo. É o indivíduo em si que se esforça e consegue seus objetivos. E esse desdobramento, né, faz com que as pessoas acreditem que é o esforço pessoal que faz com que a gente avance sem precisar de mais nada no mundo. E o que o Lowland procura trazer é que a frase completa é: cada um, de acordo com o seu esforço, atinge seus objetivos na vida, porque se diz que a sociedade dá espaço igual a todos, e só não vai para frente quem não quer. Então a gente poderia dizer assim, a pessoa que não vai para frente é uma pessoa que não se esforça, não se dedica, por isso que ela ficou para trás. Quando muitas vezes, né, quem vai à frente é quem tem uma melhor estrutura. Então, pegar um exemplo assim, faculdades privadas. Quem não tem dinheiro para pagar uma universidade privada, não consegue entrar na universidade privada. E se tiver pouco dinheiro, não consegue terminar o curso. Por quê? Porque a dinâmica da sociedade diz, você tem que ter as bases. E é isso que o Sigmund Lowland faz a crítica. Então ele vai dizer, né, basicamente, que a sociedade não dá espaço igual para todos. A sociedade é injusta. E essa injustiça social faz com que as pessoas não tenham acesso a uma condição mais ampla de compreender a vida e a própria dinâmica do esporte. Se a gente pegar o exemplo da universidade pública, boa parte dos alunos que estão na universidade pública são de origem de escolas privadas. São de origens de escolas que o valor da mensalidade é muito alto. Porém, esses alunos vão para a universidade pública, que é uma injustiça social tremenda. Mas é isso que reflete, né, a própria demanda da condição liberal dentro da sociedade. Então, o que o Sigmund Lowland traz é que o Descartes, né, com essa fragmentação na relação entre pensamento e existência, ele criou a base do pensamento liberal que vai dizer, né, só vai para frente quem se esforça. Quem não se esforça fica para trás, ponto final. E não se leva em conta as condições de vida dos indivíduos.
O Sigmund Lowland, ele foi um jogador de handebol e também de futebol. Então, no início da vida dele, ele começou a praticar o handebol, e depois, né, das experiências com o handebol, ele foi vinculando-se ao futebol, se tornou atleta do futebol, né? E hoje ele é professor da Universidade de Oslo, na Noruega. E ele dizia assim: no esporte, a visão de Descartes acabou causando a repressão do corpo na cultura ocidental, por acreditá-lo independente da alma, da mente, né, da razão, da racionalidade. Pode ser detectada na tentativa científica de controlar e predizer a performance humana, o desempenho humano. Então, Lowland ele vai destacar, né, que nessa construção do pensamento de Descartes, passou-se a fragilizar a condição do corpo, caracterizando, né, que o indivíduo só avança se ele tiver uma estrutura mental equilibrada. E essa estrutura mental é sobrevalorizada ou supervalorizada pelo René Descartes. O liberalismo clássico, né, que acaba tendo por base os desdobramentos do pensamento do René Descartes. Então, no liberalismo clássico, o que se caracteriza, né, especialmente após o século XIX, é que a Inglaterra, em primeiro lugar, é considerada a meca, né, de todos os esportes, né, a terra dos esportes. A maioria dos esportes foram organizados e surgiram como práticas regulares na Inglaterra. Então, vários esportes existiam pelo mundo. A Inglaterra, as pessoas na Inglaterra começaram a sistematizar os esportes em termos de regras, como elas deveriam ser desempenhadas, caracterizadas e assim por diante. Por isso que se diz, né, a Inglaterra como berço da organização dos esportes, né, em termos de regras e formação. E, ao mesmo tempo, né, a Inglaterra é o local, né, onde tem a Revolução Industrial, né, surge a máquina a vapor, o trabalho, né, era intensificado, né, na divisão de tarefas, né, entre os indivíduos, em que alguns mandavam e muitos obedeciam, e esse processo foi se incorporando na concepção do que é o esporte. E o esporte é embasado em toda a sua estrutura dentro do modelo capitalista de sociedade. Então, no capitalismo, né, que a gente vive atualmente, né, por mais que se digam que o sistema possa ser outro, né, o sistema é capitalista em 99,9% aí dos países do mundo, né. A exceção que a gente pode ter de sistemas não capitalistas são duas, Cuba e Coreia do Norte. O restante, né, todos os países são capitalistas, né, de um modo mais selvagem ou menos selvagem, todos são. E a base dos sistemas capitalistas é o capital. O capital é o que acaba fazendo com que a gente caminhe aí pelo mundo, né? Ou seja, a busca de dinheiro, né? E quem tem mais dinheiro, né, tem mais poder dentro da sociedade. Quem tem menos dinheiro está como alguém submisso a quem tem o dinheiro, né, que vai determinando aí as relações dos espaços dentro da sociedade. E dentro, né, dessa construção do liberalismo clássico, da construção das regras para os esportes lá na Inglaterra, se estabeleceu, né, todo um processo de que quebrar recordes é também se destacar da maioria. E a quebra de recordes foi um elemento que impulsionou posteriormente o retorno do movimento olímpico. Então vocês sabem, né, que na Grécia Antiga havia todo um movimento olímpico, né, em que as pessoas disputavam as competições buscando o melhor desempenho possível, mas ali, né, não tinha uma característica de que se usaria determinadas substâncias ou técnicas que os outros não têm acesso para dominar uma prova, né? Tanto que os vencedores eram os mais diversos, né, em cada competição, e ano a ano, né, em que se disputavam as Olimpíadas. Quando o Pierre de Coubertin retomou as Olimpíadas, ele retomou nesse modelo do liberalismo clássico, do modelo capitalista, né? Tem uma frase do Barão de Coubertin em que ele dizia: o importante não é vencer, o importante é competir. Porém, essa frase ele mudou rapidamente, né, para a frase: na Olimpíada, o que vale é o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Ou seja,
fazer parte de competições não é para qualquer um. Na competição, somente os melhores. Que faz com que as pessoas que gostem do esporte, mas não tenham tempo de treinamento, acabem ficando de lado, né? São descartáveis, né? O Barão de Coubertin também ele dizia, em relação à presença de mulheres na prática esportiva, ele dizia que elas não eram bem-vindas. A condição da mulher para o Barão Pierre de Coubertin era de que a mulher deveria, no máximo, ir aos estádios, aos ginásios, para aplaudir a performance dos seus maridos ou dos seus filhos, mas que o esporte não era para elas, né? Então as mulheres são frágeis, né? E elas devem, no máximo, acompanhar o desdobramento do esporte. E quem deve participar do esporte são as pessoas com a melhor qualidade possível. E aqueles que tiverem qualidade mediana ou baixa não devem se meter com a prática esportiva. E aqui a gente já vê uma seleção, né? Que é o que ocorre no sistema capitalista, né? Quem se adapta melhor às regras, quem consegue ter benesses, acaba avançando aí de uma forma mais intensa. No liberalismo clássico, também os filósofos que vão discutir o esporte, eles destacam que dentro desse liberalismo, o importante é a lógica numérica. E essa lógica numérica significa fazer mais gols que o adversário, fazer mais pontos que o adversário, ter um tempo melhor que o adversário. E dentro desse processo, vai se caracterizando quem é melhor. Ou seja, o melhor dos melhores. E esse melhor dos melhores vai sendo a base da compreensão do esporte. Então, o esporte não é entendido por quem gosta. Pegando o exemplo lá do Huizinga, que seja uma prática para as pessoas se sentirem ludicamente saudáveis, né? Ou seja, na saúde física e na saúde mental. Mas ao contrário, né? O liberalismo ele vai trazendo a base de que o esporte não é para qualquer um. Quem quiser praticar o esporte tem que ter alta performance. Se não tiver alta performance, você fica de lado. Tanto que o Lowland argumentava que o recorde esportivo é o maior ritual de celebração do mito do progresso nas sociedades industrializadas. Por isso, foram criados estatísticas e rankings para todas as modalidades. Essa contabilidade serve para treinadores, mas o leitor de jornal, por exemplo, não tem como analisá-la. Ou seja, são colocados, né, frequentemente os rankings de quem são os melhores e quem são os piores para estabelecer para quem a gente pode destinar nosso tempo, nossa preocupação, nossa condição de valorização. E para quem pratica o esporte, né, a própria demanda que vai ocorrendo com o praticante. Né? Estou num grupo que é frágil, estou num grupo que é fraco, e a melhor forma de resolver isso é saindo desse grupo. E não necessariamente buscar contribuir para uma dinâmica do esporte de forma mais intensa. Essa característica, né, de construção do esporte foi cada vez mais elitizando o esporte. E o esporte, né, hoje é uma prática, de modo geral, elitizada. E ao ser elitizada, ela não dá uma condição mais ampla de participação de todos os indivíduos numa mesma condição de aprender sobre os movimentos, seus desdobramentos, as técnicas e assim por diante. Muitas vezes, inclusive nas brincadeiras ou nas aulas, né? Então, digamos assim, vocês têm uma aula de handebol, o professor coloca a bola, divide as equipes, dali a pouco a gente está dizendo assim, fulano não sabe jogar direito. Se fulano não sabe jogar direito, tira fulano daqui, deixa de lado. Vamos pegar só quem sabe jogar. Então, a gente acaba entrando nessa lógica, de acordo com os filósofos do esporte, de que mesmo em uma atividade lúdica, que seria brincar com o esporte na faculdade, na quadra ali, a gente acaba estigmatizando aqueles que não têm uma melhor técnica. Mas não tem uma melhor técnica por quê? Porque não teve um acesso. Então a condição, né? Faltou acesso ao indivíduo para entender a lógica do que é o handebol. Aquele que entende a lógica, ele tende a ter um melhor rendimento. Pode falar. Professor, mas não entra a questão de competitividade, o sentimento, o desejo de ganhar? Então, essa condição da competitividade, ela se torna um elemento importante
dentro das condições que a gente vem a ter de realizar o esporte. Então, digamos assim, você tem acesso à natação, você, desde os 3 anos de idade, está nadando, você vai tendo todo um domínio de técnica, experiência, etc. e tal. Um outro indivíduo que não tem essa experiência, então, digamos, você está lá com 15 anos, e chega uma outra pessoa lá na academia, lá para fazer a natação e tal, e a pessoa não sabe nadar ainda. Ela tem 15 anos, quer aprender a nadar. E se a academia ali, a academia de natação, ela diz assim, a gente vai fazer parte de uma competição aqui em Curitiba. Então a gente vai competir com outros atletas. Então vamos participar. Esse atleta ali que está entrando, está lá no início, né, está, digamos, há 6 meses fazendo natação, ele diz, eu também quero participar. Ou seja, ele quer participar, ele quer competir. E a gente diz o que para ele? Não, você não pode. Por quê? Porque você não tem técnica ainda, você não domina, você não sabe nadar direito. Para que você vai querer participar da competição? Então, a competitividade faz parte da dinâmica das relações que a gente vem a ter com o esporte. O que os filósofos procuram destacar é que essa competitividade, ela gera situações de desigualdade. E essa desigualdade significa que muitos não têm acesso às mesmas condições para praticar o esporte, e a gente vai segmentando. Alguns conseguem, a maioria não. Como num documentário que eu passei para vocês lá no primeiro semestre, que vocês queriam discutir algumas questões do esporte na relação com as crianças, que era o documentário que abordava, né, o treinamento de crianças correlacionado ao esporte. E ali demonstrava que a maior parte das crianças não chegam a um nível, né, de competição adequado, por mais que elas sejam competitivas. Então, a competitividade que os autores aqui procuram debater e discutir é que ela está atrelada às condições de acesso, condições de treinamento, a condições de preparo, que muitas vezes as pessoas não têm. E não tendo, elas acabam sendo excluídas. É nesse sentido. Não de que a competição não seja importante. A competição é importante e ela deveria ser tratada dentro de situações de acessibilidade aos indivíduos. E dentro dessas condições, né, o indivíduo pode se destacar, né, com seu rendimento, a equipe pode se destacar com seu rendimento. Os autores, né, da filosofia, eles trazem aqui uma discussão sobre a questão do cronômetro. Que o cronômetro, né, foi utilizado para competições lá na Universidade de Oxford, especialmente lá, e também na Universidade de Cambridge. Então, lá na Inglaterra, né, o cronômetro que foi inventado em 1730, foi utilizado pela primeira vez em 1868 para validar uma competição entre estudantes, né, uma corrida entre estudantes, para ver quem terminava, né, em primeiro e de acordo com o tempo que terminasse. Posteriormente será que alguém consegue derrubar esse tempo? E isso foi se intensificando. Então a gente tem que recordar-se, Inglaterra, o liberalismo econômico que começa a estabelecer-se na sociedade, em que o mais apto sobrevive em relação aos demais, né? E esse apto não está relacionado às condições biológicas, físicas, intelectuais, né? Mas às condições de acesso a poder fazer uma prática ou outra. E o cronômetro, quando passou a existir, passou a caracterizar que a prática esportiva significava a quebra de recordes. Ou seja, praticar esporte não é somente jogar um esporte, é buscar objetivos que caracterizem não somente ficar entre os melhores, mas que se destaquem com a condição de que o indivíduo seja o melhor, em detrimento dos demais. Vale salientar, né, que para ganhar, a gente precisa de adversário. E quanto mais, né, se respeita o adversário, se respeita treinando, se respeita se concentrando, focando na prática esportiva para que um bom resultado possa vir a surgir. Em 1880, nos dicionários ingleses, né, o termo recorde já estava presente. E esse termo recorde começou a guiar, né, as competições locais, as competições dos distritos lá na Inglaterra, as competições nacionais, as competições dentro da ilha, né, na Grã-Bretanha,
e isso foi se espalhando, né, para o continente europeu e passou também a ser um elemento importante dentro da Olimpíada. E, posteriormente, a diferentes competições que passaram a ser realizadas. Ou seja, a condição de que, além de ter um desempenho excelente, você tenha que quebrar recordes para marcar toda a sua condição de história, de vida, de rendimento e assim por diante. E aqui, né, a gente tem um destaque bastante interessante nessas contradições que os ideais esportivos vieram, que foram, né, caracterizados aí por dois países, né, de forma direta, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, né? Então, United States of America e o outro, né? Quem consegue falar o outro aí? Soyuz Sovietskich Socialistic Republic, o CCCP, né? Então, esses dois países passaram, né, a disputar dentro das Olimpíadas quem era o país mais forte politicamente no mundo. Então, o esporte deixou de ser uma condição de práticas entre países para que dali se tirasse o melhor desempenho, mas passou-se a ser também uma disputa política, que quer dizer, quanto mais medalhas um país vem a ter, mais esse país demonstra que o seu sistema político e econômico é melhor do que do outro. E o outro aspecto que também passou a se destacar dentro dessas relações é de que os países começaram a criar laboratórios para que os seus atletas se saíssem melhor do que o outro. Então, quando o auge da Guerra Fria se estabeleceu, especialmente, né, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as disputas entre União Soviética e Estados Unidos foram se ampliando. E nesse processo, né, foram sendo criados as substâncias dopantes para que os atletas tivessem melhor rendimento. Então, o doping passou a ser usado de forma exaustiva, tanto pelos países, né, vinculados à União Soviética, como dos países vinculados aos Estados Unidos, para demonstrar desempenho. E na época não existia o exame antidoping. Como não tinha o doping, usar meios que burlassem a condição, né, de um esporte disputado em termos de igualdade ficou secundário, né? O que passou a se valorizar era a quebra dos recordes. E essas quebras dos recordes, né, foram a base das disputas políticas entre Estados Unidos e União Soviética. Então, tanto de um lado quanto do outro, os países procuravam mostrar-se na sua condição ideológica superior, né, capitalistas e socialistas, e com isso, né, os resultados esportivos eram digamos assim, um exemplo de que um país fosse mais eficaz do que o outro, do ponto de vista da execução das suas políticas para a população. Então, as disputas entre Estados Unidos e União Soviética, na época, foram um grande precursor do uso de substâncias psicoativas, né, vinculadas ao bom desempenho que os atletas pudessem vir a ter. E a característica desse processo, né, estava relacionado não à condição esportiva, mas sim à condição do desempenho para representar influências em outros países. Vale salientar que, quando ocorreu as Olimpíadas de Moscou, os Estados Unidos boicotou as Olimpíadas. E quando ocorreu as Olimpíadas de Los Angeles, a União Soviética boicotou as Olimpíadas. Então, basicamente, né, nas Olimpíadas de Moscou, os países que estavam muito vinculados aos Estados Unidos, eles não foram às Olimpíadas de Moscou. E nas Olimpíadas de Los Angeles, os países vinculados à União Soviética não participaram da competição. Então, foram duas Olimpíadas boicotadas por questões políticas, em detrimento das questões esportivas. Com isso, né, o que se acaba aparecendo, né, com o esporte, muitas vezes é a desumanização do esporte. Ou seja, ao invés, né, de a gente valorizar, né, as questões da ética, do respeito, da prática esportiva, da atividade física como algo importante para a congregação dos seres humanos, né, ou seja, os seres humanos se aproximarem uns dos outros, acabou sendo uma característica, né,
de distensão política, né, afastamento, brigas, guerras, e o declínio, né, não só da condição das relações humanas, mas o declínio também das condições físicas, quando se começa a usar substâncias para melhorar o rendimento dos indivíduos. Um pesquisador filósofo lá dos Estados Unidos, o John Hoberman, da Universidade de Austin, ele chama, né, todo esse processo de desumanização do esporte. Basicamente, né, de que o esporte é algo que vai a reboque das questões políticas, muito mais do que do esporte em si, e a partir desse processo se quer extrair do ser humano uma condição ilimitada de um corpo limitado. Por isso que ele fala em desumanização, ou seja, para garantir determinados conceitos políticos, você tem que se sair bem numa competição. E, por exemplo, a Olimpíada é o grande foco, né, da maior parte dos países. E para que isso ocorra de modo adequado, você tem que tirar o máximo do limite dos indivíduos, né? Os treinamentos, muitas vezes são treinamentos que não levam necessariamente a característica de fazer com que a pessoa se vincule ao esporte, mas muitas vezes o treinamento é quase que uma tortura. E se o indivíduo não consegue oferir um bom resultado, ele muitas vezes é punido por não ter tido uma conquista adequada, como ocorreu em alguns países em que os atletas não tiveram o desempenho que se esperava e, posteriormente, os atletas, né, foram chicoteados por não terem o desempenho que se esperava que eles viessem a ter. Ou seja, ao invés de entender o esporte como uma prática humana, a busca de conquistas, de competitividade, né, entre os indivíduos, entre os clubes, passa a se caracterizar o esporte para extrair muito mais do ser humano do que ele pode oferecer. E se ele não conseguir ir além, você considera que aquele atleta, ou aquele grupo de atletas, ou aquele país, não tem qualidade naquilo que ele possa vir a expressar. Diante disso, né, muitas polêmicas surgiram em termos, né, dos debates filosóficos e as demandas do próprio esporte, né, buscando caracterizá-las das melhores maneiras possíveis, né. Então, as polêmicas, né, que a Sociedade Filosófica para o Estudo do Esporte veio a aprofundar e buscar entender foram as seguintes, né? Manipulação bioquímica, o uso do doping, manipulação genética, seleção de futuros atletas, manipulação biotecnológica, criação de cyborgs. Então, na manipulação bioquímica, né, usando substâncias que façam com que o atleta seja melhor do que outros. Na manipulação genética, preparar, né, que os futuros atletas não sejam qualquer um que tenha interesse pelo esporte, mas que sejam atletas que tenham toda uma condição de predisposição genética para se adaptar ao esporte. Então, o bebê está sendo formado para se tornar um atleta, e não necessariamente a condição de alguém, né, que venha a nascer, se encante por um determinado esporte e passe a praticá-lo. E a manipulação biotecnológica, que seria o uso de alterações na estrutura física do indivíduo para que ele tivesse um melhor desempenho. E aí a gente vai ver algumas situações, né? Como, por exemplo, no caso dos cyborgs, seria a característica de fazer com que o indivíduo mudasse toda a sua condição física, seja ela visual, seja ela manual, seja ela pedal. E com isso buscasse resultados mais expressivos do que poderia com a condição física que o indivíduo vem a ter. Então, o inglês Simon Wilson, da Universidade de Bedford, na Inglaterra, ele faz discussões sobre a filosofia do esporte e ele destaca que, no futuro, será totalmente rotineiro, na véspera de uma competição, um atirador fazer uma operação de córnea, um velocista colocar uma válvula cardíaca artificial ou um rebatedor de beisebol colocar um braço mecânico para melhorar o seu desempenho. E o Simon Wilson, ele faz essa fala fazendo a crítica, né? Pois ao se esperar, né, que o indivíduo quebre recordes, em um determinado momento o corpo humano não vai passar daquele tempo, daquela qualidade, daquele domínio técnico
que o ser humano tem em termos do seu limite. E ao chegar nesse limite, é possível que as práticas esportivas comecem a alterar a condição física do ser humano, alterando para que ele consiga quebrar os recordes. Então, o Simon Wilson faz uma crítica, né, a esse modelo que acaba acompanhando as competições, que vai alterando a própria compreensão de quem é o ser humano. Só para ilustrar para vocês, Oscar Pistorius, um atleta de Paralimpíada, que não tem as duas pernas, ele participou de uma competição, certa vez, uma competição não oficial, com atletas que tinham bons tempos e bons rendimentos, né, em corridas, e ele, né, que usa prótese, ganhou a corrida desses atletas, né? E os outros atletas que possuíam as duas pernas diziam: é injusto competir com ele, pois ele tem essas pernas, essas próteses, que dão a ele uma condição maior em termos do exercício da qualidade motora do que a gente que tem as pernas. Então, em alguns exemplos que já ocorreram, a característica é de que há um certo temor de que a prática esportiva se torne uma prática tecnológica, muito mais do que uma prática de competições humanas propriamente ditas. Vocês talvez tenham acompanhado na Olimpíada de Pequim, muitos atletas da natação fizeram uso de um macacão especial, e esse macacão, né, fez com que os atletas fizessem um tempo melhor em todas as competições de natação, tanto no feminino quanto no masculino. Houve uma sessão de quebra de recordes, e posteriormente houve todo um questionamento, né? Os atletas estão quebrando recordes porque a técnica melhorou ou porque eles fazem uso de um instrumento que permita quebrar o recorde? E depois, né, passou-se a discutir quem tem acesso a esse macacão, quem tem acesso à tecnologia de ponta. Então, pela condição financeira, também passava-se a descaracterizar os melhores atletas nas suas condições de disputas e acesso à competitividade de modo efetivo, né? Ou seja, criava-se uma injustiça na competição. O doping e a ética. Então, o doping, né, a gente bem sabe que é uma prática antiética, né, pois se faz o uso de forma inadequada. E aqui, né, a discussão em relação à ética é que uma atleta, ex-atleta, né, Angela Schneider, que foi medalhista olímpica, e ela atualmente é professora da Universidade Western Ontario, no Canadá, ela, se dedicando às questões filosóficas, ela dizia assim, que o doping não é um problema médico, mas sim um problema ético. E ela fazia toda uma condição de questionamentos no sentido de que, quando o atleta pratica o esporte, faz uso de doping e alcança os melhores lugares, ele é enaltecido. E quando o atleta é pego com o doping, ele é simplesmente descartado, como foi o Ben Johnson, nas Olimpíadas de Seul, em que ele ganhou a medalha de ouro na corrida de 100 metros, ficando Carl Lewis em segundo lugar, e o Ben Johnson, assim que foi identificado no dia seguinte o doping, ele perdeu a medalha e perdeu todo o reconhecimento que ele possuía. E quem herdou a medalha foi o Carl Lewis. E o Carl Lewis foi um atleta que nos Estados Unidos foi pego no doping, em várias situações. Porém, a Federação dos Estados Unidos considerava o Carl Lewis um excelente atleta e abonou a condição, né, do doping ao invés de puni-lo, não seguiu as orientações da Federação Internacional de Atletismo. Buscou outra caracterização e o Carl Lewis foi inocentado do doping e foi para a competição. E na competição, segundo as avaliações da época, ele não fez uso do doping, chegou em segundo lugar e posteriormente herdou a medalha. Mas de acordo com as regras da época, Carl Lewis não poderia participar da Olimpíada por ter sido pego nas competições nos Estados Unidos pelo uso de doping. Mas foi, digamos assim, dito, né? Tudo bem, vamos esquecer, né, que o importante é a Olimpíada. Basicamente isso. Então, essas condições, né, de acordo com a Angela Schneider, né, faz com que a trapaça passe a ter um valor moral importante na sociedade. Então, a gente valoriza, né,
o atleta que é malandro, o atleta que engana, o atleta que obtém vantagens fazendo alguma coisa indevida. E a Angela Schneider, ela diz assim, a trapaça é a antítese do esporte, mas sua presença não é uma doença, é só um sintoma. A raiz do problema está na falta de valores morais. Então quer dizer que a gente diz assim, por exemplo, né, os políticos são ladrões. Eu digo assim, mas a minha TV a cabo é pirata. A conta de luz, eu faço uma alteração na minha energia elétrica, um gato lá para receber a energia elétrica sem pagar por ela. Na água eu faço a mesma coisa. Quando alguém me dá o troco errado a mais, eu faço de conta que não vi. Quando eu posso, né, estou na fila, eu corto a fila para ser atendido mais rápido, e assim por diante. Então a Angela Schneider diz assim, a gente cobra do outro, é uma condição de que ele aja de modo adequado, mas muitas vezes a gente não age. Então a gente tem um problema nos nossos valores morais que vão ser refletidos no esporte. Então não é o esporte que em si é a condição da trapaça. A trapaça está presente nas nossas realidades, aonde a gente está presente no nosso dia a dia. E, por outro lado, né, algumas discussões, né, envolvem algo denominado de antipaternalismo. E essa discussão sobre antipaternalismo surgiu com um filósofo argentino chamado Cláudio Tamburini. O Cláudio Tamburini, ele diz assim, que nós vivemos numa sociedade liberal. Se a sociedade é liberal, cada um tem que cuidar do que faz e a sociedade tem que valorizar quem que se destaca melhor, sem levar em conta de buscar igualdade e equilíbrio para todo mundo. Quem pode mais chora menos, literalmente. Então, o Cláudio Tamburini argumenta, o liberalismo estabelece que só se limite à liberdade pessoal quando sua conduta prejudica terceiros. Esse é o princípio antipaternalista, uma garantia democrática da autonomia individual. Então o que ele está falando, né, basicamente é que cada um cuida da sua vida. Se a pessoa faz uso de substâncias para melhorar o seu rendimento, é problema dela. Se a pessoa faz uso de elementos, né, que caracterizam o cyborg, é o problema dele. Então não importa, né, é a liberdade pessoal, cada um faz o que quer da sua vida. E que a gente deve deixar, né, de acordo com o Cláudio Tamburini, que as pessoas façam uso das técnicas que julgarem as mais adequadas com a prática esportiva. Ou seja, para ele, né, o doping deveria ser liberado. Cada um faz o uso da substância que quiser para atingir seus objetivos. E que, segundo ele, né, a proibição do doping é paternalista. Com o objetivo de proteger sua saúde, impede-se o esportista de melhorar sua marca por meio do doping e priva-se o esporte da transparência. Então, Cláudio Tamburini, basicamente, ele diz, o doping é usado, então vamos liberar o doping, ao invés de ficar proibindo que as pessoas usem o doping. E as pessoas, né, fazendo uso do doping ou de qualquer outra estratégia que a Angela Schneider, né, chama de imoral, ele diz que todo mundo usa, quem tiver a melhor tecnologia usa e se sai melhor. Quem tiver a pior tecnologia usa do jeito que dá e se sai o pior, o problema é dele, né? Então a característica de que proibir não é o caminho. Tem que liberar, né? Basicamente é isso que o Cláudio Tamburini acaba argumentando. Em relação, né, à consideração desse uso liberado, o Cláudio Tamburini diz assim, quem vence é aquele que é o melhor e ponto final. Aquele que usou o doping e se destacou. E a gente não vai ficar preocupado se o atleta usou doping ou não. Não precisa fazer teste nenhum, não precisa se preocupar com teste nenhum. A gente tem que liberar, e liberando é vencedor aquele que se saiu melhor. Então, basicamente, ele diz, né, todos os atletas podem usar o doping, usando o doping, aquele que ganhou, ganhou. Ponto final. E pode quebrar recordes, ou seja, pode ir além da própria condição humana. É isso que ele destaca para que o esporte seja entendido de uma forma, de acordo com ele, qualitativa. Por outro lado, né, alguns autores entendem, né, que a seleção genética é fascista, é nazista.
Então, por exemplo, Josef Mengele, lá no nazismo, ele queria criar crianças arianas, perfeitas, fortes e saudáveis, com a característica de que a Alemanha seria um país extremamente forte. E aqui a seleção genética é entendida, né, nos debates e discussões pelos filósofos como uma prática fascista. Uma prática fascista por quê? Porque você pega crianças, faz dessas crianças toda uma seleção genética para que elas se tornem atletas e com isso possam ter excelentes resultados. E exclui aqueles indivíduos que antecipadamente a gente julga incapaz. Então essa prática é uma prática nazista, uma prática fascista. Quem começou toda essa discussão de forma mais intensa foi o filósofo do esporte, o sueco Torbjörn Tannsio, e ele escreveu um trabalho, né, chamado Nossa Admiração pelos Heróis Esportivos é Fascistoide, melhor, Nossa Admiração pelos Heróis Esportivos é Fascistoide, e dentro desse trabalho acadêmico ele vai mostrando que a gente acaba valorizando muito a condição do esporte, mesmo que ele seja desonesto na conquista, né? Então, se a gente ganhar com gol de mão, gol impedido, tá valendo, né? Se o nosso atleta, né, enganou o árbitro e o árbitro marcou uma penalidade, tá valendo, né? Tudo que é para nós é bom, né? Se não é bom, dane-se o restante, né? Tanto que o Torbjörn Tannsio, ele vai destacar dizendo que nosso processo de admiração pelos atletas acaba sendo uma ação imoral, inadequada, e por isso fascista, nazista, né? Então ele diz assim: o público só admira os vencedores na loteria genética. Para eles, o segundo colocado é apenas o líder dos perdedores. Essa admiração é imoral e fascistoide por natureza. Por esse motivo, o espectador não admira os esportistas do sexo feminino ou os competidores veteranos, ou os que têm alguma deficiência física e disputam a Paralimpíada. A caracterização, né, de que o esporte feminino, né, o exemplo no futebol feminino que está começando no Brasil, né, a gente nem sabe que existe a competição. Competições de atletas veteranos a gente nem acompanha, porque a gente considera, né, que o indivíduo é velho, né, e velho vai fazer o quê, né? Pessoas com deficiência física, a gente nem sabe que tem competições. Por exemplo, tem os Jogos Mundiais, que são disputados por pessoas que têm deficiência intelectual. Tem as Paralimpíadas, que são disputadas por pessoas que têm deficiência física. E vale salientar, né, a Paralimpíada, recentemente, que começou a passar num ou no outro canal de TV fechada as competições, ou seja, nem todo mundo acompanha. Se amarrou, né, a ideia de que a Paralimpíada ocorresse junto com as Olimpíadas, posteriormente, né, na semana seguinte às Olimpíadas, para tentar engajar pessoas participando, acompanhando, né, atletas que têm deficiência física que são superiores a nós, né? Então, uma pessoa não tem um braço e nada melhor do que a gente, uma pessoa não tem uma perna e corre melhor do que a gente, uma pessoa não enxerga e joga futebol melhor do que a gente, uma pessoa tem uma deficiência motora, tem uma deficiência que impede ela de andar, e ela joga vôlei melhor do que a gente, né? Ou seja, são verdadeiros atletas, mas que não têm o valor reconhecido no dia a dia, diferentemente, né, dos atletas que acabam se destacando. O próprio nome, né, Paralimpíada, que anteriormente era chamado de Paraolimpíada. Alguns patrocinadores que patrocinavam a Olimpíada não gostavam da ideia de associar com pessoas que tinham deficiência à sua marca. Hoje, né, já tem uma discussão um pouquinho diferente, né? Como as pessoas com deficiência passaram a ter mais direitos na sociedade, algumas marcas passaram a perceber que é de bom termo também patrocinar atletas com deficiência. Mas boa parte dos atletas aqui no Brasil, né, por exemplo, atletas paralímpicos, todos eles eram patrocinados por empresas públicas. Banco do Brasil, Correios, Eletrobras e assim por diante. Nenhuma empresa privada tinha um patrocínio regular com os atletas, a não ser um patrocínio pontual pela disputa da Paralimpíada, mas não regular, né? Por exemplo, hoje, onde que estão treinando os atletas paralímpicos? Qual é a estrutura que eles venham a ter para treinar?
Então isso acaba sendo deixado de lado, né? E é isso que o Tâncio procura trazer nas suas discussões em relação à valorização, né, do corpo perfeito, e não da valoração de todo o indivíduo que faz o esporte, né? O fair play, né? Então, o fair play é uma prática importante, né, para todos nós, né? Mas muitas vezes o fair play não representa a própria ideia que ele viria trazer, né, do jogo justo, do jogo honesto. E a Angela Schneider diz assim, né, o profissional, no esporte profissional, o fair play e a esportividade são coisas para perdedores. O oponente é um inimigo a ser abatido. Então, o atleta, né, que segue o fair play, que é honesto, que quando ele comete um erro, ele assume o erro, ele é considerado alguém inadequado para a prática esportiva. O bom praticante do esporte é aquele que engana, e enganando ele acaba se destacando, né? E o fair play, né, também é destacado pela Angela Schneider como muitas vezes, né, a compreensão de que nada mais longe do esporte atual do que as noções olímpicas que afirmam que o adversário é um parceiro na busca de um objetivo comum, uma partida bem jogada, uma prova bem disputada. Então, nos ideais olímpicos está isso, mas quando começa a Olimpíada, se busca caminhos, né, para fazer com que um atleta acabe ficando de lado. Isso já começa, né, por exemplo, eu conheço atletas do futebol que começaram no esporte com 15, 16 anos, 17 anos, treinando nas categorias de base, e que eles tinham destaques na sua qualidade esportiva. Por eles se destacarem no clube ali, outros jogadores, nas divididas, né, procuravam machucar esses atletas, com a seguinte finalidade, né? Esse cara vai se dar bem, a forma dele não se dar bem é a gente tirando ele. E alguns atletas, né, por contusões, né, recorrentes, acabaram abandonando a própria dinâmica do esporte, né, do futebol. Não foi jogo limpo, né, nem no treinamento, né, porque dentro do treinamento tem atletas disputando espaços para permanecerem. E a Angela Schneider, ela fala, né, de um caso de um técnico na Inglaterra que mandava flores mortas e recortes de obituários para os rivais antes da partida, né? Então, antes de ter a disputa, né, 2 dias antes, um dia antes, mandava flores e mandava relação de mortos, né, para impactar psicologicamente nos atletas ou nos treinadores, né, em relação àquilo que estava, aquilo que causa tristeza, né, nos indivíduos, né. O suborno, né. Então, o suborno é compreendido, né, completamente, né, como a falta de ética, né, que os indivíduos venham a ter, né, para obterem vantagens. E a gente sabe, né, de subornos que ocorreram, por exemplo, na FIFA, na escolha da Rússia como sede da última Copa do Mundo, suborno que ocorreu também para a escolha do Catar para a Copa do Mundo, que vai ser no ano que vem lá no Catar, e também nas Olimpíadas, teve uma Olimpíada de inverno que foi selecionada em Salt Lake City, nos Estados Unidos, também por um motivo vinculado a suborno de quem iria escolher, bem como as Olimpíadas de Sochi, na Rússia, Olimpíadas de inverno que ocorreu por lá. Então, a característica é que muitas vezes, né, os indivíduos que gerem o esporte são os que começam, né, com toda a condição do suborno, né, como uma prática regular, né. E o Lowland diz assim, né, o problema é que há uma grande influência do mercado nas entidades internacionais, que não acompanharam a explosão comercial do esporte. Então, muitas vezes, né, um país, né, é a fonte de se tirar o máximo dinheiro possível, vale a pena, né, investir em suborno de diretores que não vão primar pela qualidade da Olimpíada propriamente dita, né, mas necessariamente pela condição de ganhos que se possam vir a ter com o esporte, né. E fechando aqui a discussão, né, na Grécia Antiga, né, era entendida, né, que o esporte era algo a ser realizado para que as pessoas se sentissem bem. E sentindo-se bem, né, isso iria auxiliar não só o corpo de cada um, mas como a condição de pensamento, de ideias que a gente viesse a ter sobre o mundo. E o Lowland destaca, né, que esse ideal grego das Olimpíadas, do esporte, deveria fazer parte das nossas relações. E ele diz assim, né, após a alegria de praticar um esporte, você tem de se fazer perguntas tais como: quem eu sou?
aonde posso chegar e quanto posso saber sobre isso. E essas perguntas do Lowland tinham a seguinte finalidade, né? Ou tem a seguinte finalidade: fazer com que a gente entenda o esporte, a importância do esporte, e que a gente faça competições, não só atividades lúdicas, mas que o esporte seja uma disputa honesta. E dentro dessa disputa honesta, que todos que ali estão disputando tenham condições de participar em pé de igualdade de uma prática e, a partir dessa condição de prática, poder demonstrar, né, toda a qualidade, toda a condição de que o esporte vem a ter. Então, o esporte é importante, o esporte faz com que a gente possa entender melhor aquilo que está à nossa volta, e o esporte implica, né, que todos nós venhamos a replicar, implica e venha trazer para que nós possamos replicar ações honestas no nosso dia a dia. Ou seja, os valores morais que a gente vem a ter sejam honestos, respeitosos e não sejam valores que excluam o indivíduo das possibilidades de praticar o esporte como um todo.